Fala, galera intensiva. Meu nome é Ivens. Sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 153. E no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre bronquiolite e fisioterapia respiratória. Mas antes já deixa aquele joinha aí no vídeo para me dar aquela moral, aquela força. Não esquece de clicar na setinha que tem aqui embaixo, compartilhar o vídeo aí com a sua galera e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bom, sei que eu tô chegando um pouquinho atrasado aí nesse rolê desse paper da bronquiolite e da fisioterapia respiratória, porque eu gravo os vídeos saem só de domingo, essa semana toda aí já rolou maior polêmica, né, em cima aqui desse artigo. Esse artigo foi publicado aqui na Cochrane Database of Systematic Reviews, onde saem todas as revisões sistemáticas da Cochrane, né? Então acabou de sair há alguns dias, tem um fator de impacto de 11,874. Eu vou mostrar para vocês esse paper que é o de agora, que saiu em 2023, e lá no final, depois que eu mostrar esse aqui, eu vou mostrar para vocês a versão anterior, que é a de 2016, para a gente comentar as diferenças. Bem interessante, viu? Então, contexto, né? É da bronquiolite aguda, que é uma infecção viral respiratória. Ela comete frequentemente crianças menores que 2 anos. Crianças maiores que 2 anos a gente aí passa já a não denominar mais, né, como uma bronquiolite. A maioria dessas crianças vai desenvolver uma doença leve, elas não vão precisar de nenhum tipo de tratamento específico, visto que é uma doença viral, né? Geralmente algum tratamento sintomático quando precisa de algo, e geralmente também a grande maioria não precisa de hospitalização. Apesar de na época da bronquiolite os hospitais bombarem de criança, né? A grande maioria, na verdade, não precisa de hospitalização. Já nas crianças que vão desenvolver uma doença de moderada a grave, elas podem apresentar acúmulo de secreção nas vias aéreas, edema de vias aéreas, até mesmo broncoespasmo. Não à toa, elas têm uma doença, né, de moderada para grave, que aí sim, provavelmente ela vai precisar de hospitalização e algum tipo de cuidado mais específico. E aí é onde entra a fisioterapia respiratória, né? Ali no título do paper, né, a gente vê chest physiotherapy. É, a tradução literal não é fisioterapia respiratória, tá? O chest physiotherapy é um grupo de técnicas e manobras que são usadas dentro da fisioterapia respiratória, tá? Então o chest physiotherapy é só um pedacinho da fisioterapia respiratória, mas para facilitar, deixei aqui a tradução como fisioterapia respiratória. Então, ela vai auxiliar na remoção da secreção, visto que para essas crianças pequenas eles apresentam grande dificuldade de eliminar essas secreções, então esse acúmulo vai levando a piora da respiração, aumento do trabalho respiratório, e quando a fisioterapia respiratória auxilia na remoção dessa secreção, ela ajuda a diminuir o trabalho respiratório. É, Basicamente, então, a gente tem aí bem estabelecido três tipos de técnicas, tá? Três grupos de técnicas. As técnicas que usam vibração e percussão, as técnicas de expiração forçada e as técnicas de expiração lenta. E aí, mais recentemente, a gente tem outros tipos de técnicas aparecendo, né? Que a gente tem, então, a desobstrução rinofaríngea retógrada e as técnicas instrumentais, né? Quando você usa algum tipo de aparelho ou equipamento para auxiliar. Bom, então o objetivo dessa revisão sistemática foi determinar a eficácia da fisioterapia respiratória no alívio da bronquiolite aguda em lactentes entre 0 e 24 meses de idade, bem como determinar a eficácia das diferentes técnicas de fisioterapia respiratória. A estratégia pico deles foram, então, população lactentes menores que 24 meses, com apresentação de bronquiolite aguda. O grupo intervenção era aquele que usava qualquer tipo de técnicas de fisioterapia respiratória. O grupo controle era aquele que não tinha atendimento da fisioterapia ou que usava algum outro tipo de fisioterapia respiratória. Então, comparavam-se técnicas ou alguma técnica versus um controle que não fazia nenhum tipo de atendimento da fisioterapia. O desfecho, tempo para recuperação e mudança na gravidade da doença, tá? Aqui os desfechos principais, não coloquei os desfechos secundários não, tá? Porque são só desfechos fisiológicos, desfechos substitutivos. Resultado, então, da busca de dados. Eles encontraram 17 estudos, desses 17, 7 entraram na meta-análise, um total de 1.679 pacientes. Desses 17 estudos, 5 eram com técnicas de vibração e percussão, com um total de 246 pacientes, 3 com técnicas de expiração forçada, com um total de 628 pacientes, 9 com técnicas de expiração lenta, com um total de 805 pacientes,
2 com técnicas instrumentais, com um total de 80 pacientes, e 3 com a DRR, né, desobstrução rinofaríngea retrógrada, com um total de 216 pacientes. E aí vamos direto aí, né, para os resultados. Então, a gente tem aqui a primeira tabela de resultados, né, que é com relação às manobras de expiração lenta. Então, aqui, ó, tempo para recuperação. Quando comparado, então, as técnicas de expiração lenta com o grupo controle, ó, tinha uma média para recuperação de 4,4 dias, enquanto o grupo que usou as técnicas de expiração lenta recuperava em 2,6 dias. Então, a gente vê uma recuperação mais rápida para esses pacientes que usaram as técnicas de expiração lenta. A qualidade de evidência, né, é baixa, veja que a gente tem apenas um trabalho com 71 pacientes, por isso a qualidade de evidência baixa. Com relação à mudança na gravidade da doença, a gente tem um grupo controle com um score de gravidade de 7,5, enquanto o grupo que usou as técnicas de expiração lenta tem um score mais baixo, né, 0,7 pontos mais baixo. Então, parece pouco, né, mas o que já é suficiente para trazer aqui uma mudança significativa, mas também com qualidade de evidência baixa, 7 estudos, ó, 434 pacientes, e nessas duas condições aqui, tanto tempo de recuperação quanto na mudança da gravidade da doença, eram pacientes que tinham bronquiolite de leve para moderada, tá? E com relação aos eventos adversos, a gente tem um pouco mais de eventos adversos, né, como sangramento nasal e vômito. Evidência muito baixa, irão pacientes aqui com bronquiolite grave, tá? Então a gente vai ver aí que os eventos adversos, eles costumam aparecer em pacientes com bronquiolite grave. Agora, com relação às técnicas de expiração forçada versus o controle, né? Então, tempo para recuperação, 2,31 dias para o grupo controle, 2,02 dias para o grupo de expiração forçada, o que gera aí nenhuma diferença, tá? Entre os dois grupos. Qualidade de evidência alta. Então, a gente aqui, ó, já tem uma alta certeza que as técnicas de expiração forçada não colaboram para a melhora do paciente, para a recuperação mais rápida desses pacientes, tá bom? E aí a gente tem aqui estudos com pacientes graves e de leve a moderado. Com relação à mudança na gravidade desses pacientes, ó, o score de gravidade de 3,13 no grupo controle e 3,26 no grupo que usou as técnicas de expiração forçada, mostrando também que não teve diferença na mudança da gravidade da doença. Aqui evidência muito baixa, tá? Pacientes graves ou leves para moderados. E com relação aos eventos adversos, os pacientes que usaram as técnicas de expiração forçada apresentaram muito mais eventos adversos, tá? Então, bradicardia com desaturação, bradicardia sem dessaturação, desestabilização respiratória de maneira, como que fala? Agora esqueci a palavra aqui, transitória, e vômitos, tá? E repara aqui, ó, que tem um risco relativo, né, ó, de 3,6, 5,4 e 10,2 para vômito, quando a gente fala das técnicas de expiração forçada e qualidade de evidência alta, tá bom? E aqui, de novo, a gente vê que eram os pacientes com bronquiolite grave, principalmente esses eventos adversos aí aparecendo. Então, vamos dar uma olhada aqui nas conclusões. A gente tem muitas conclusões aqui nesse estudo, tá? Então, primeiro, encontramos evidências de baixa qualidade de que a técnica expiratória lenta passiva pode resultar em melhora leve a moderada na gravidade da bronquiolite quando comparado ao controle. Então, ajuda o paciente a melhorar, né, com relação à gravidade da doença. A evidência vem principalmente de lactentes com bronquiolite moderada tratados no hospital. Então, para quem que a gente vai indicar essas técnicas lentas? Para a gente, quando a gente quer melhorar a gravidade da doença. Para pacientes que têm uma doença moderada que estão internados no hospital. Por quê? Porque a evidência foi limitada em relação aos lactentes com bronquiolite grave ou aqueles moderados que estão tratando em ambulatório, ou seja, que não estão internados. Outra parte da conclusão. Então, encontramos evidências de alta qualidade de técnicas convencionais e as técnicas de expiração forçada não apresentam diferença na gravidade ou em qualquer outro desfecho, ou seja, elas não ajudam a melhorar a gravidade da doença. E encontramos evidências de alta qualidade de que as técnicas de expiração forçada em lactentes com bronquiolite grave
não melhoram o estado de saúde e podem levar a efeitos adversos graves. Então, as técnicas de respiração forçada, além de não melhorarem a gravidade da doença, levam a mais eventos adversos graves, isso principalmente em doentes com bronquiolite grave. Geralmente são aqueles pacientes que estão internados, estão geralmente na UTI, com algum tipo de suporte respiratório, tá bom? E aí, como eu disse, eu coloquei aqui para vocês verem a primeira versão dessa revisão sistemática, que foi lá de 2016. E sempre que a gente vê revisão da Cochrane, é interessante a gente entrar lá e ver se tem versões anteriores para a gente ver o que foi mudando ao longo do tempo, tá? Então, olha aqui na versão de 2016 o que ele fala. Nenhuma das técnicas de fisioterapia respiratória analisadas nesta revisão demonstraram diminuição na gravidade da doença. Então, lá em 2016, nenhuma das técnicas estudadas com os artigos que eles tinham na época foi capaz de mostrar alguma evidência de que melhorava a gravidade da doença. Então, por essas razões, essas técnicas não devem ser usadas como o padrão na prática para pacientes hospitalizados com bronquiolite grave. A gente tem alta qualidade de evidência de que as técnicas respiratórias forçadas em pacientes graves não melhoram o seu estado de saúde, ou seja, não melhoram, não diminuem a gravidade da doença e podem levar a eventos adversos graves. Ou seja, lá em 2016 já tinha evidência de alta qualidade mostrando que a gente não devia fazer técnicas de expiração forçada. Não, isso não é novidade da revisão de 2023, isso já estava lá na revisão de 2016. E por que isso não era seguido? Bela pergunta, né? Porque agora parece que fez muito sentido para muita gente, pelo que eu vi nos comentários por aí. Mas essa conclusão já estava lá na revisão de 2016, tá? E com relação às técnicas respiratórias lentas, olha o que ele fala aqui, né? Então, as técnicas respiratórias lentas conseguem promover um efeito imediato e transitório no alívio de pacientes moderados, mas sem impacto no tempo de duração da doença, ou seja, não acelerava a recuperação, mas apresentava uma melhora imediata, porém transitória. E aí você vê que interessante, né? E aí passam-se os anos de 2016 para 2023, a gente tem outros estudos sendo incluídos e melhorando a evidência, mostrando que as técnicas respiratórias lentas realmente melhoram, diminuem, né, a gravidade, melhoram o quadro do paciente, e lá em 2016 ela não tinha impacto no tempo de acometimento da doença, no tempo de recuperação, e agora em 2023 a gente viu que diminui sim o tempo de recuperação. Então sempre interessante a gente acompanhar aí essa evolução na literatura, beleza? Então é isso. Deixa aquele joinha antes de fechar esse vídeo. Não esquece de clicar na setinha aqui para compartilhar esse vídeo. Comenta aí. Você conhecia a versão de 2016? Você já está aí a par do que está acontecendo nessa versão de 2023 e tudo o bate-boca que está rolando aí ao redor dela. Não esquece de compartilhar com a sua galera, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de indicar aí para a sua galera se inscrever. Beleza? Eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Até lá.